Pode ser, meus irmãos, glória a Deus, com muita alegria que a gente vem aqui por meio deste nosso canal, né, no YouTube, para poder estar compartilhando com vocês uma vez mais a palavra de Deus e é com muita alegria que eu queria estar falando com vocês, né, juntamente, estudando a palavra de Deus juntamente com vocês, melhor dizendo, a respeito das medidas dos juízos de Deus. Um assunto muito importante para os nossos dias atuais, também pouco tratado e pouco falado. Mas antes de iniciarmos, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você possa se inscrever, né? E também curtir este vídeo e, se possível, compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus e também ser edificadas. Com muita alegria que eu estou aqui gravando este vídeo para que o Espírito Santo possa edificar a sua vida, que você também possa obter um pouco do conhecimento da palavra de Deus. Neste vídeo, nós estaremos tratando a respeito das medidas do juízo de Deus. Eu queria tomar por base o texto de Romanos, capítulo de número 12, o seu verso de número 1 ao verso de número 16. Eu queria que você acompanhasse comigo em sua Bíblia, que diz assim: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Por quê? Para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por quê? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então a gente observa nesses versículos que nós acabamos de ler o entendimento do apóstolo Paulo em questão da justiça de Deus sobre os judeus e sobre os gentios. Quando o apóstolo Paulo ele começa a escrever o capítulo 2 de Romanos, ele vem debaixo de um entendimento que se inicia no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. Porque no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo ele vem tratando a respeito dos gentios, as suas obras, a vida que eles levavam naquele tempo e os seus pecados. Qual era a vida que eles levavam? Quando a gente observa o versículo de número 29 de Romanos capítulo 1, está escrito, falando a respeito dos gentios.
estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores e detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Então a gente observa que esses é exatamente o pecado dos gentios, a prostituição, a malícia, a avareza, a maldade. Tudo isso aqui que está descrito do versículo 29 ao versículo de número 31 é exatamente o pecado dos gentios. Logicamente que o apóstolo Paulo ele trata também a respeito do uso natural que eles passam a mudar, que ele está tratando exatamente disso no versículo 26 de Romanos capítulo 1, que diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aí, versículo 28, Deus trata de algo, Paulo vai tratar de algo tremendo. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, então, como eles não se importaram, não se interessaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aí Paulo vai começar a tratar dessas coisas que não convêm, que é exatamente do versículo 29 ao versículo de número 31. É muito importante nós sabermos que toda a criação, o universo, ele revela a existência de Deus, que Deus ele existe. Quando a gente observa o versículo 18, está escrito: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Então, de onde que vem a ira de Deus? Do céu. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm, ou seja, a verdade em injustiça. Então, aqueles que trocam a verdade pela injustiça, neles é manifestado a ira de Deus. Aqueles que amam a mentira, a injustiça, em vez da verdade, neles é manifestado a ira de Deus. E a ira de Deus, ela é manifestada desde os céus. É isso que Paulo está falando. No versículo 19, ele vai dizer: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então Paulo está dizendo: o que de Deus se pode conhecer, no homem se manifesta, porque Deus se deu a conhecer. Então a gente observa aqui claramente que Deus não deseja ser oculto a ninguém. Deus não deseja estar escondido para ninguém. Deus almeja se dar-se a conhecer, porque é isso que Oséias vai dizer em Oséias capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Então Deus ele se dá a conhecer ao homem, Deus se dá a conhecer à mulher. É por este motivo aqui que agora, no versículo 20, o apóstolo Paulo vai tratar de coisas profundas, de como que Deus se dá a conhecer ao homem e como se Deus se dá a conhecer à mulher. Ele vai dizer: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcussáveis. Então toda a humanidade vai ficar inexcussável diante do juízo de Deus, diante do julgamento de Deus. Porque toda a humanidade vai ficar inexcussável diante do juízo e diante do julgamento de Deus. Porque toda a criação, ela revela a respeito do eterno poder de Deus e toda a criação revela a respeito da sua divindade. Um conhecimento teológico. Temos três pessoas da divindade: o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. 3 almas, porém um Deus, por causa da unidade do Espírito Santo que é ofertado. Porque o Espírito oferta a unidade, o Filho oferta o corpo e o Pai oferta o seu nome, que é Jeová. Então, Paulo vai tratar de algo aqui tremendo no versículo 20. Então ele vai dizer, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como onisciência, onipotência, todo poderio, né, o Deus onipresente, o Deus onipotente, e tudo isso, irmãos, é manifestado na criação. Aí vai dizer, como a sua divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a sua plenitude, porque a encarnação de Cristo, ele fez com que Deus, por meio dele, fosse conhecido ao homem. Porque foi a pergunta que Felipe fez a Jesus. Jesus, mostra-nos o Pai. E Felipe diz, e Cristo diz, há tanto tempo estás comigo, Felipe. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Então toda a divindade, toda a plenitude da divindade é revelada em Cristo. Então a vinda de Cristo é a manifestação de Deus em Cristo, e Cristo sendo Deus, é a manifestação de Deus nesta terra por meio do corpo de Cristo. Então Deus se fez homem e revelou a sua divindade ao homem. Isso é glorioso. Ele vai dizer, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, a gente volta para Gênesis capítulo 1, a respeito da obra da criação que Deus ele fez, o sol, a lua, as estrelas, mandando a terra produzir as ervas, os peixes, certo? A criação do homem no 6º dia e etc. Tudo isso tem a ver com a manifestação de Deus ao mundo. Então, a criação em si, de Gênesis capítulo 1, é Deus se dando a conhecer, o eterno poder de Deus, as coisas invisíveis de Deus, que no caso são a sua paixão, a sua misericórdia, o seu amor, aquilo que não é palpável, a divindade de Deus, o poder de Deus, certo? Tudo isso são as coisas invisíveis de Deus que Deus colocou no coração do homem. As coisas visíveis, a árvore, o animal, tudo neste mundo revela que Deus verdadeiramente ele existe. Então tudo isso proclama verdadeiramente a existência de Deus. Por este fato e por este motivo, por Deus se dar a conhecer por meio da sua criação, por meio da sua divindade e por meio do seu eterno poder, o homem no julgamento não ficará inexcusável diante dele. Aí no versículo 21, Paulo trata, porquanto, tendo conhecido a Deus, então como que o homem conheceu a Deus? Pela sua criação. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos, ou seja, em seu entendimento, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Aí no versículo 23, ele vai tratar a respeito da idolatria. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então eles trocaram a glória de Deus, eles trocaram a imagem de Deus, porque a imagem de Deus ela é Cristo. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Eles trocaram a imagem de Deus, a manifestação de Deus, por imagens idólatras. Então, eles não quiseram ter o conhecimento de Deus, mesmo Deus se dando a conhecer a eles, mesmo Deus se dando se revelar a eles. É exatamente isso que Paulo vai tratar no versículo 28, que nós já lemos. E como eles, quem? Os gentios, se não importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, porque é exatamente isso. As pessoas que não se interessam em buscar a Deus, as pessoas que não se interessam em ter um relacionamento com Deus, as pessoas que não se interessam em buscar o conhecimento de Deus, elas viverão uma vida de pecaminosidade, uma vida de prostituição, uma vida de malícia, de iniquidade, de avareza, de homicídio, de engano, de malignidade, porque o conhecimento que nós obtermos de Deus faz com que a gente alcance a nossa libertação desta natureza humana tendenciosa ao pecado. Então, pelo motivo dos gentios, eles não terem a importância de conhecer ao Senhor, eles foram
entregues por Deus às suas paixões infames. E é exatamente nesse contexto que o apóstolo Paulo ele vai agora no capítulo 2 direcionar para os judeus agora. Porque o que os judeus estavam fazendo? Os judeus estavam julgando os gentios pelas suas práticas pecaminosas que estão escritas no versículo de número 29 ao versículo 31, melhor dizendo, do versículo 18 ao versículo 32, os judeus estavam julgando eles, só que além dos judeus julgarem eles, eles também estavam vivendo aquilo que os gentios estavam pecando publicamente. Porque aqui é uma grande diferença. O pecado dos judeus estavam sendo ocultos, eram pecados ocultos que eles não manifestavam publicamente, e o pecado dos gentios era publicamente manifestado. Então, no versículo de número 1 do capítulo 2, a gente vê uma hipocrisia dos judeus. O apóstolo Paulo, ele vem rebatendo e exortando os judeus nesta questão. Por isso que ele vai dizer, portanto, és inexcusável quando julgas um homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, faz o mesmo. Então, olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo. Que o julgamento deles, que eles direcionavam aos gentios, eles também estavam se auto-se-julgando. A condenação que eles estavam dando aos gentios também era a condenação que eles estavam recebendo, porque eles estavam praticando os mesmos atos que os gentios praticavam. Por isso que ele vai dizer, ó, mesmo naquilo em que julgas a outro, que no caso são os gentios, pois tu que julgas, faz o mesmo. Então a gente vê aqui exatamente a hipocrisia dos judeus para com os gentios. É exatamente o mesmo sentimento dos fariseus, e a gente lê isso em Mateus capítulo número 23. A versículo 2 vai dizer, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então o juízo de Deus, que é o julgamento dele, é segundo a verdade. Porque o julgamento de Deus, ele é baseado nas obras que o homem faz. O julgamento de Deus, ele é baseado nas obras que o homem faz. Apenas de um conhecimento, o tribunal de Cristo e o trono branco são totalmente diferentes. O tribunal de Cristo, ele não é julgamento para salvação, mas ele é julgamento para galardoamento de galardão. Ou seja, é o julgamento das obras para o galardoamento, ou seja, para o recebimento da recompensa mediante as minhas obras no corpo de Jesus Cristo. Então, o julgamento de Cristo, o trono de Cristo, não é para salvação, mas sim para galardoamento. Agora, o trono branco, que é o trono que será estabelecido após o milênio, 1007 anos depois, que os ímpios serão julgados em alma, aquele julgamento será para a condenação. Então, os ímpios, eles serão direcionados ao trono branco. E a igreja, né, aqueles que estão no corpo de Cristo, serão direcionados ao tribunal de Cristo para galardoamento. Só de conhecimento, você pode ver exatamente isso em 1 Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 11, diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha aí, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, observe que aqui está falando a respeito do tribunal de Cristo, que é exatamente aí a manifestação da qualidade da obra que o ministro fez para a edificação do corpo. Porque existe a qualidade de ouro, existe a qualidade de prata, existe a qualidade de pedras preciosas, existe a qualidade de madeira, feno e palha. Aí no versículo 13, Paulo vai tratar. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará. Que dia? É o dia do tribunal de Cristo. Porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, se queimar, né, será madeira, feno e palha. Só que ele vai tratar de algo tremendo no versículo 15. Se a obra de alguém se queimar,
sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como? Pelo fogo. Provando que o tribunal de Cristo, ele não é para condenação, mas ele é para provar a qualidade da obra mediante os dons manifestados para edificação do corpo de Cristo. Isso é muito importante de nós termos esse entendimento. Bom, vamos lá, caminhando, voltando para Romanos capítulo 2, versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então Deus julgará o homem segundo a verdade, segundo a verdade. E tu, ó homem, que julgas aos que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás ao juízo de Deus? Então olha a mentalidade dos judeus. Eles pensavam, bom, se eu julgo eles, certamente o juízo de Deus não recairá sobre mim. Então eles estavam tentando sair do juízo de Deus, eles estavam pensando que o seu auto-julgamento em exortar os gentios, em denunciar o pecado dos gentios, faziam com que eles se livrassem do juízo de Deus. Esse era o entendimento deles. Só que Paulo não vai tratar a respeito disso. Paulo não vai dizer isso. Paulo vai dizer que mesmo eles julgando os gentios na sua pecaminosidade, eles não estão isentos do juízo que Deus estabelecerá sobre a vida deles. Porque quando é que um homem vai estar isento do juízo de Deus? Quando ele está em Cristo. Então, quando o homem está em Cristo, nenhuma condenação haverá sobre a vida dele. Que é exatamente o que Paulo trata em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aquele que está em Cristo, não há nenhuma condenação. Só que tem uma condição, qual? Que não andam segundo a carne, a vida pecaminosa, mas segundo o Espírito. Então, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, mas tem que andar no Espírito. Então, aquele que anda no Espírito e não segundo a carne e está em Cristo, nenhuma condenação há, que é exatamente a condenação do trono branco, que nós vamos estar lendo daqui a pouquinho. Aí ele vai dizer no versículo 4, ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, tratando dos judeus. O que os judeus estavam rejeitando? A benignidade. O que os judeus estavam rejeitando? A paciência. O que os judeus estavam rejeitando? A longanimidade. Por quê? Aí vai dizer, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então eles estavam rejeitando a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a espera de Deus, a longanimidade de Deus, que tudo isso levava eles ao arrependimento. Então, eles, de vez aproveitarem essa virtude de Deus para se arrepender, eles estavam usando essa virtude de Deus, de benignidade, de paciência, de longanimidade, para manter uma vida de pecado. É exatamente isso que Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo trata de algo tremendo. Ele vai dizer, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. De modo nenhum. Como viveremos ainda nele? Então, se nós já estamos mortos com Cristo para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque a graça, ela abunda sobre o homem quando ele está exatamente cumprindo a lei de Cristo, quando ele está exatamente cumprindo a ordem de Cristo, quando ele está exatamente em retidão com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo ele vai tratar. Então a graça ela vai abundar na vida do homem quando ele vive uma vida de santidade ao Senhor. Bendito seja Deus. Aí ele vai tratar no versículo 5, ó, aí ele vai dizer, de Romanos capítulo 2, versículo 5, mas segundo a tua dureza, olha como que estava o coração dos judeus, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, que aqui é o trono branco, e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então observe bem, do versículo 4 ao versículo 6, Paulo ele vem tratando a respeito do desprezo dos judeus para com as virtudes de Deus para que eles pudessem alcançar o arrependimento, que é a benignidade, a paciência, a longanimidade. Eles estavam ignorando a benignidade de Deus que levava ao arrependimento. Por que eles ignoravam a benignidade de Deus? Porque eles estavam com o coração duro,
Eles estavam com um coração duro. E pelo motivo deles terem um coração duro, por estarem rejeitando a benignidade de Deus que levava eles ao arrependimento, olha o que acontecia, eles entesouravam a ira para a manifestação do juízo de Deus. Então é exatamente isso. Quando eu rejeito a virtude de Deus que me leva ao arrependimento, eu estou entesourando ira para a minha própria condenação, que breve virá, que será no trono branco. Isso, irmãos, é muito tremendo. Quando eu rejeito a mensagem, quando eu rejeito a Cristo, quando eu rejeito a salvação, quando eu rejeito a obra substituidora de Cristo, quando eu rejeito a graça para manter uma vida no pecado, eu estou exatamente entesourando a ira de Deus, que será manifesta no dia do seu juízo. Juízo esse que a pessoa receberá mediante as suas obras, que é exatamente esse trono que será estabelecido futuramente, que está escrito lá em Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20, seu verso de número 11, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que aqui não está se referindo a crianças e adultos, mas sim posições de autoridade, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Tá vendo? Foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, o julgamento de Deus será mediante as obras. A medida de Deus será mediante as obras. Entenda bem, quando a gente lê o livro de Jó, o Espírito Santo me fez me lembrar desse texto. Agora, abre comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó. Bendito seja o Senhor. Jó capítulo 31. Jó capítulo 31, versículo de número 6. Diz assim, ó. Jó falando das balanças fiéis de Deus, a medida de Deus. Tá? Pesa-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. E ele continua: se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma. Tá vendo? E seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rodeando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Então, ele está tratando a respeito da balança do juízo, da medida, porque Deus, ele mede o homem para o recompensar mediante as suas obras, tanto no lado da justiça como no lado da injustiça. Se as minhas obras forem injustas, serei condenado, serei retribuído mediante aquilo que eu fiz. Se minhas obras forem justas, receberei a recompensa pela minha obra de justiça. Lembrando, irmãos, algo muito importante aqui, tá bom? Que as obras, elas não salvam ninguém, tá bom? Por que eu manifesto as minhas obras? Eu manifesto as obras porque eu sou salvo. As minhas obras manifestado ao mundo mostra ao mundo o amor de Deus para com eles através das minhas obras manifestadas a eles. Obra de beneficência, obra de visitação de lar, obra de oração, né, visitar os enfermos. Isso mostra o amor de Deus para com ele. Mas as obras não salvam. O que salva é a nossa fé em Cristo Jesus. Paulo trata disso, especialmente em Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo número 2. Versículo 6 agora de Romanos capítulo 2 vai dizer: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Aí vai dizer versículo 7, a saber, então aqui é tremendo, porque do versículo 4, 5 e 6 ele fala do juízo. Agora no versículo 7 ele fala a respeito da recompensa daqueles que vão receber a vida eterna.
Olha o que vai dizer, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, olha aí, procuram glória, honra e incorruptível. Então, aqueles que com perseverança fazem o bem e procuram a glória, a honra e a incorruptibilidade, a eles é dada a vida eterna. Versículo 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Por que desobedientes à verdade? Porque eles trocaram a verdade em injustiça. É exatamente isso que Paulo trata no versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Olha aí. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. É exatamente neste nível, irmãos, que vai estar o governo do anticristo quando a igreja for arrebatada. Ele vai operar sobre o império da mentira. O mundo todo vai ser governado por base da mentira, porque a verdade ela se retirará, que é a igreja, o Espírito Santo, a palavra do Senhor. Bendito seja Deus. A gente não pode amar a mentira. Precisamos amar a verdade, velar pela verdade. Porque Cristo falou, Cristo disse, ele pronunciou: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento, conhecimento. Quando eu conheço a verdade é uma pessoa que é Cristo, certamente ela me libertará. Porque quem liberta o homem é a verdade, que é o conhecimento de Cristo revelado aos olhos daqueles que estão com entendimento sendo obscurecido, né, pelo o Deus deste século, aquilo que Paulo vai tratar em 2 Coríntios, ele trata a respeito disso. Bendito seja o Senhor. Aí ele vai dizer, versículo 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então tá aí. Glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Tá? Por quê? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, tanto o grego como o gentil, tanto o grego como o judeu serão julgados mediante as suas obras. Não há acepção de pessoas. Tá bom? Não há acepção de pessoas. Versículo de número 12. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Aqui há muita coisa a dizer, irmãos, nessas questões, muito ensinamento a falar, mas eu quero trazer para vocês um pouco do conhecimento a respeito disso, tá bom? E eu quero e desejo que você se aprofunde mais nesse texto, porque aqui revela as medidas do juízo de Deus sobre a vida daquele que não quer conhecer a verdade e que vive uma vida de prática pecaminosa. Aí ele vai tratar no versículo 12: porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Que ele está falando a respeito dos gentios. Porque qual lei é essa aqui? Ele está tratando a respeito da lei de Moisés. Então, todos aqueles que sem a lei de Moisés pecaram, sem lei também perecerão. Por quê? Existem duas condições. Os que pecaram sem a lei de Moisés serão condenados em Adão, porque foi aquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 12. Tá bom? Ele trata disso. Então, todos aqueles que pecaram antes da lei de Moisés serão condenados em Adão. Essa lei. Aí ele vai tratar. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, os que sem lei de Moisés, os que pecaram sem a lei de Moisés, serão julgados mediante a ofensa de Adão. E também existe uma lei inerente que Deus colocou dentro do coração de cada ser humano, que nós vamos chegar lá nesse texto, eu explicarei para vocês de uma forma bem sucinta. Aí ele vai tratar. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, que é exatamente a lei agora de Moisés, que é a partir de Êxodo capítulo 20. Que passa a ser os judeus, né, e todos aqueles que passaram a fazer parte da nação de Israel. Versículo número 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando Paulo ele está tratando a respeito disso aqui, tá? Ele não está falando que a vivência da lei traz a salvação. Ele não está falando a respeito disso aqui, na questão de salvação. Ele está falando na questão do juízo. Então, ele está falando, aqueles que não querem ser julgados por Deus têm que viver a lei. Aqueles que não querem ser disciplinados por Deus têm que obedecer à lei. É exatamente isso que ele está falando, e não no sentido de salvação, tá? Porque a lei não salva ninguém. A lei não salva ninguém. Quem salva é a fé em Cristo Jesus. Lendo um texto para vocês, Romanos 3:20, ó. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Outro texto. Romanos 3,
agora o seu versículo de número 27, 27. Onde está logo a jactância, o orgulho é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Tá vendo? Então, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aí ele vai tratar agora, lá também, aqui no versículo 2 do capítulo 4 de Romanos. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Outro texto, irmãos, outro texto, para nós entendermos aqui. Abre comigo sua Bíblia em Gálatas, Gálatas, em Gálatas, capítulo de número 3, o seu versículo de número 11, que diz: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. A lei não é da fé, porque a fé veio antes da lei, tá bom? A fé veio antes da lei. E Abraão foi justificado mediante a fé, porque Abraão aí teve dois braços, da incircuncisão e da circuncisão, tá bom? Mas isso aí é para outro assunto. Mas quando Paulo escreve o versículo número 13 de Romanos capítulo 2, ele não está se referindo à salvação, que tem que cumprir a lei para ser salvo. Não é isso, irmãos. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. O livro de Gálatas trata especialmente disso, Paulo provando que não é a lei que salva, mas é a fé em Cristo Jesus. Ele está falando a respeito aqui do julgamento. Aquele que não cumprir a lei do Senhor, o mandamento de Deus, certo? Não será justificado. Bom, não será, perdão, aqueles que não cumprir, né, a lei de Deus não será justificado, mas aqueles que cumprir a lei do Senhor, amar a palavra, viver a palavra, será justificado. É exatamente isso que ele está tratando. Aí no versículo 14 ele vai dizer: porque quando os gentios que não têm lei, tá vendo que é a lei de Moisés, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Que lei é essa que ele está tratando? Eles vivem uma lei mesmo não tendo a lei de Moisés. Como assim? Aí ele vai tratar no versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Então todo ser humano que nasce tem uma lei escrita no coração dele. E o que essa lei faz dentro do coração do homem? Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer defendendo. Então é uma lei inerente que Deus colocou no coração do homem. Essa lei inerente, irmãos, ela passa a julgar o homem e ela passa a defender o homem. Porque mesmo o homem não tendo conhecimento de Cristo, mesmo o homem nunca escutando o evangelho a respeito de Cristo, ele sabe o que é pecado, e ele sabe o que é certo, e ele sabe o que é errado. Porque Deus colocou no coração de cada ser humano, Deus colocou no coração de cada homem, de cada mulher que vive nesta humanidade, esta lei inerente. Por isso que diante do juízo de Deus, ninguém ficará inexcusável. Porque um exemplo, pode alguém chegar no juízo do trono branco e dizer: Senhor, mas eu nunca escutei este evangelho. Deus vai falar: coloquei uma lei escrita no seu coração. E essa lei tanto acusa como defende. Porque ela dá sensibilidade para o homem, o que é pecado e o que não é pecado. O que é pecado e o que é certo. O que é céu e o que é inferno. É exatamente isso. Essa lei é conhecida como a lei da consciência. Porque existe a lei natural, existe a lei de Moisés, existe a lei do Pai e existe também a lei de Cristo. Bom, quem sabe a gente trata disso aí mais para frente em um dos nossos vídeos no YouTube, no nome de Jesus Cristo. A versículo 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Então Deus julgará os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo. Então essa, irmãos, é um pouco da medida do julgamento de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo ele possa te abençoar no nome de Jesus.